pesquisa tem como escopo analisar o posicionamento do Brasil frente ao tráfico de pessoas, gênero, mulheres, para fins de exploração sexual. A realidade atual do país, no que diz respeito à exploração sexual e tráfico de mulheres, é um tema mister para elucidar o amparo legal e sua capacidade real na mitigação desses crimes. Essa manifestação de violência contra a mulher, durante muito tempo, foi pouco divulgada, porém, foi veemente externada após diversas repercussões sociais, o que demonstra total importância um estudo mais aprofundado sobre o tema em questão. Uma nova figura surgiu para facilitar o tráfico de pessoas, o aliciador. Uma observação mais detalhada de seu perfil, das vítimas mais vulneráveis e das formas de aliciamento faz-se necessário, uma vez que estes são peças-chave para tal prática criminosa. Com isso, será observado que situações cotidianas e mesmo inocentes podem ser facilitadores para a ação desses elementos, tal como a concepção do tráfico. Pretende-se ainda fazer uma explanação a respeito da legislação brasileira, a Declaração de Direitos Humanos e uma análise acerca das ações afirmativas do Brasil mediante a conscientização coletiva. Nesse ponto, será examinado se a Lei Pátria, juntamente com a Declaração, supre e inibe o ilícito em questão, ou se o entendimento e esclarecimento da sociedade ajudaria a extinguir o mesmo. Portanto, o melhor entendimento de tal crime é de grande importância, uma vez que este é pouco divulgado, comentado ou mesmo conhecido por uma sociedade que, mesmo ingenuamente, pode estar facilitando e fortalecendo a existência de uma ida muitas vezes sem volta de um mundo obscuro e de sofrimento. Ao contrário do que muitos pensam, a prática do tráfico de pessoas é uma prática bem antiga. Ela se deu início, de acordo com Mario Curtin, em seu livro da Grécia, na época da Grécia Antiga, onde eles utilizavam de mão de obra escrava, como mão de obra escrava, os prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra eram divididos. Os homens, eles geralmente faziam serviços braçais, serviços que exigiam forças. Já as mulheres eram utilizadas para serviços domésticos e a maioria dessas mulheres eram utilizadas como escravas sexuais também. No século XIV, século XV, com a colonização das Américas, teve o tráfico negreiro, onde eles utilizavam a mesma forma, os homens para fazer serviços que exigiam forças e as mulheres para fazer serviços domésticos. E grande parte dessas mulheres eram utilizadas como escravas sexuais também. Bom, de acordo com De Vieres, na Idade Média, muitas mulheres, em meio a pragas, a doenças, viam aquela situação sem dignidade, vivendo em condições precárias, deslumbravam com uma vida melhor em outras localidades, né? Então, muitas das vezes elas procuravam e outras vezes pessoas vendo essas situações de outras localidades, às vezes do exterior, propunham serviços para essas mulheres. Esses serviços não eram especificamente acordados, né? Elas iam sem saber do que se tratava e grande parte desses serviços eram dentro de bordéis no exterior. O que caracterizou na época tráfico de pessoas, de mulheres para fins sexuais, e eram especificamente mulheres. Essas mulheres, elas eram titularizadas como escravas brancas. Bom,
Hoje em dia a gente sabe da ilicitude do tráfico de pessoas, né? E a gente pode considerar uma forma de escravidão, sim, tanto quanto na época das senzalas, né? Tanto quanto na época dos prisioneiros de guerra, pois é uma prática totalmente violadora e perturbadora, onde inibe a pessoa totalmente, inibe a vítima totalmente, né? A pessoa fica totalmente inibida, de pés atados, mãos atadas, tendo os princípios fundamentais, os direitos fundamentais violados, né, como o direito de ir e vir, direito à dignidade da pessoa humana, né, quando chegam muitas vezes nesses locais onde elas são enganadas, como eram utilizados na Idade Média, mudou um pouco o cenário, chegando a ver a realidade do que se tratava essas propostas. Levando-se em consideração o alarde causado pelo crime de tráfico de mulheres, percebemos a necessidade de institutos legais para punir de forma severa os aliciadores e exploradores sexuais. Nesse sentido, é indispensável os dispositivos legais para combater o crime tanto no âmbito nacional como internacionalmente. Assim, no âmbito internacional, podemos destacar como principal dispositivo legal o Protocolo Nacional das Nações Unidas, pois este prevê a repreensão, a prevenção e a punição severa dos criminosos. Além deste dispositivo internacional, podemos destacar também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e este, de forma universal, protege a dignidade da pessoa humana. Por outro lado, podemos perceber que em âmbito nacional também existem dispositivos legais que combatem tal crime. Na questão nacional, podemos destacar a Lei 11.106 de 2005, pois ela trouxe modificações e também alterações no entendimento jurídico do crime em questão. Ela trouxe uma modificação no artigo 231 do Código Penal Brasileiro e também trouxe a inovação do 231A. Podemos resumir essas alterações em duas análises. Primeiramente, a mudança do termo de tráfico de mulheres para tráfico de pessoas. Por outra análise, podemos destacar que agora, independente se houve lucro ou não, a partir da ação dos criminosos, haverá sim a pena de reclusão tanto para quem promove, para quem alicia ou para quem participa de qualquer forma para que o crime ocorra. Portanto, podemos perceber que existem sim institutos legais que combatem tal crime. Porém, vale salientar que é necessário também uma conscientização individual, pois evitará sim uma possível facilitação das ações criminosas. Logo, podemos perceber que com as atitudes do poder público, com também as atitudes individuais, poderemos chegar à prevenção real e eficaz do crime de tráfico de mulheres. O perfil do aliciador, segundo o Damásio de Jesus, são homens acima de 30 anos, homens casados ou com união estável, na maioria das vezes são brasileiros, têm um ensino médio ou superior, são empresários que atuam no comércio na área de casas de show, quiosque, casas de massagem, agência de modelo, agências matrimoniais, taxistas. O tráfico humano, quando ele é em grande número de pessoas, não tem nenhum vínculo de proximidade entre o aliciador e a vítima, mas por outro lado, existem casos que têm amizade ou até mesmo parentesco. Segundo Kiefer, essa é um laço de efetividade entre o aliciador e a vítima, que faz com que tenha um convívio entre eles, que acaba o aliciador sabendo de todos os seus desejos e dificuldades. Portanto, eles agem abordando a vítima, oferecendo uma grande oportunidade de mudança de vida
e elas estando em um alto grau de vulnerabilidade social acabam aceitando. Atualmente, 70% de pessoas traficadas são mulheres, gerando em torno de 9 bilhões de reais por ano, perdendo a pena para o tráfico de drogas e tráfico de armas. Os aliciadores se utilizam de diversas formas para obter o consentimento da vítima. Em geral, ressaltando suas características físicas, a facilidade de ganhar dinheiro, melhores condições de vida, como consequência de carreiras bem-sucedidas. Essas abordagens são feitas através de anúncios de jornais, revistas, cartas, bilhetes, entre outros meios de comunicação. Esses aliciamentos também ocorrem em lugares com atividade de fachada, como casas de prostituição, agências de modelo, agências de emprego, boates, bares, entre outros. Segundo a autora Aline Bertato, a globalização estimula o tráfico de pessoas de forma eficiente, através do acesso facilitado às fronteiras e desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação, de modo a interconectar as redes criminosas à exploração sexual de pessoas, fazendo com que possa acontecer os leilões das pessoas traficadas através do acesso à internet. Baixa escolaridade, a pouca renda e geralmente são mulheres mais jovens. Porém, existem exceções, e essas exceções são cada dia mais frequentes, que são as mulheres já inseridas na prostituição e que vão ao exterior à procura já daquele reconhecimento, já sabendo o que vão fazer e que aqui no Brasil não são tão valorizadas e que vão para o exterior já buscando isso. E tem também as mulheres que elas têm conhecimento do tráfico, sabem quais são as consequências, como funcionam e acabam sendo enganadas, não por serem bobas ou ingênuas, é por agirem de boa fé e por pensarem que aquele tipo de situação não iria acontecer consigo mesmo. Bom, ultimamente a gente não se prende mais à definição de vítima no sentido mais restrito, aquele determinado grupo de mulheres, mas sim no sentido mais amplo, mais abrangente, porque existem as exceções e, bom, todo mundo pode ser, né, vítima, pode ser vulnerável a isso. Então, portanto, todos nós somos vulneráveis. Qualquer mulher pode ser aliciada. Eu, você, a sua tia, a sua mãe, todas as mulheres que saem em busca de reconhecimento social, independência financeira, que querem fugir das brigas políticas do país e são seduzidas pelos aliciadores com propostas atrativas, né? Elas têm o seu passaporte tomado quando chegam no seu destino. Elas, onde são apresentadas a elas o seu trabalho exato, né? Porque algumas mulheres saem já sabendo que vão ser aliciadas, outras vão inocentemente mesmo, sem saber o que estão fazendo e tem a sua surpresa. São muitas, geralmente elas deixam famílias para trás, né? Filhos, elas deixam um sonho e vão em busca de uma outra realidade. Não é pra gente se calar perante a realidade
porque as coisas são visíveis, né? Geralmente, quando esses aliciadores eles chegam com a proposta para as mulheres, eles apresentam contratos, às vezes em língua estrangeira, né? Que não tem como as mulheres são de outros países se identificar, às vezes pela ambição mesmo da busca pela melhoria de vida, elas deixam desapercebidos, e isso nós não podemos deixar parado. Nós temos que denunciar, nós temos o Disque 100, o 180, que caso a gente vê essas movimentações, né? Hoje temos vários aeroportos aí que tem essa transação dessas vítimas que não são muito observadas, até porque os aliciadores, quando eles pegam essas vítimas, essas mulheres, eles não se alarmam, não é uma coisa forçada, é uma coisa conversada a longo prazo, apresentadas. Então elas vão com um sonho, e isso acaba sendo interrompido. O Brasil se posiciona por meio de instrumentos legislativos, e estes, sempre que necessários, são atualizados a fim de garantir uma melhor segurança para a sociedade contemporânea. Percebe-se uma falta de preocupação quando se destacam as ações afirmativas no que diz respeito à fiscalização das fronteiras, à fiscalização das rodovias, à fiscalização dos portos e dos aeroportos, para inibir esse tráfico de pessoas, esse tráfico de mulheres. Mas nenhuma dessas ações ou outras ações seriam tão importantes ou se fariam necessárias se não tiver uma conscientização individual. Se você não entender que a globalização, que as redes sociais, que a exposição às redes sociais facilitam o acesso desses aliciadores. Você tem que entender que você é o mais importante, a sua conscientização é a mais importante para limitar e inibir a ação desses aliciadores. O tráfico de mulheres vem crescendo cada dia mais. O fácil acesso aos meios de comunicação, a globalização, fez com que essa prática seja altamente lucrativa. As mulheres são vistas apenas como um objeto qualquer. O direito, a dignidade da pessoa humana é totalmente ignorada. O Brasil atuou de forma assim, mudou a lei para que algo seja feito. Mas há um pensamento: será que a mudança da lei está favorecendo as mulheres? Será que a mudança da lei vai ajudar no combate a esse tráfico?